Antes de mais, agradecer o convite que me foi dirigido. Para mim é um gosto estar aqui a partilhar convosco reflexões sobre o trabalho que tem sido desenvolvido por uma equipa de investigadoras no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. É também um gosto ter a oportunidade de ouvir o professor Cláudio Duarte. Penso que as nossas intervenções estão bastante em diálogo, como verão a seguir. Como dizia, o título da minha intervenção de hoje é Equalizar a Juventude, desafiando normas, apoiando a diversidade e promovendo os direitos de jovens LGBTQI+, em Portugal. Trago para esta apresentação 3 momentos, no fundo uma primeira parte mais de reflexão teórica, outra em que pretendo partilhar convosco alguns resultados que decorrem de projetos de investigação que desenvolvemos, que permitiu explorar as experiências de vida de pessoas jovens no contexto português, e depois passarei a apresentar o projeto que atualmente está em curso e que será certamente interessante também de refletir, inclusive abrir se calhar o debate até para as questões mais metodológicas. Antes de começar também propriamente dito, queria só partilhar aqui uma breve nota que tem que ver com o conceito de infância que nós trazemos aqui para os nossos trabalhos. Na verdade, quando iniciamos este trabalho de reflexão sobre a juventude, sobre as crianças LGBTQIA+, decidimos utilizar a definição preconizada pela Convenção das Nações Unidas, que definia a criança como qualquer ser humano com menos de 18 anos. Portanto, verão ao longo da apresentação que eu falarei de crianças e jovens de forma equivalente, e também aproveito para reforçar que não estamos só a falar de crianças em idade precoce, mas também adolescentes e jovens. Então, a complexa relação entre infância, género e sexualidade pressupõe que nos detenhamos a falar sobre os sistemas dominantes de pensamento e sobre as práticas que regulam a relação entre vida adulta e infância. O adultocentrismo, também já referido anteriormente, atravessa profundamente a forma como pensamos e nos relacionamos com a infância. Trata-se então de um sistema simbólico e material de dominação, através do qual as pessoas adultas estabelecem relações hierárquicas com crianças e pessoas jovens, posicionando-se no centro e desvalorizando as vozes, perspectivas e experiências de crianças e jovens. A vida adulta torna-se então uma fonte de verdade, de legitimidade, enquanto a infância é frequentemente associada às ideias de imaturidade, incapacidade e de impermanência. Como salientou o historiador Filipe Arias, a infância, enquanto uma etapa distinta da vida adulta, emerge historicamente na cultura ocidental moderna, construindo a figura das crianças enquanto vulneráveis, inocentes e necessitadas de proteção especial. E é precisamente aqui que, por vezes, surge uma tensão importante de salientar: a ideia de proteção da criança. Por um lado, esta noção permitiu importantes avanços jurídicos, sociais e políticos, desde logo a consagração das crianças enquanto cidadãos, mas, por outro, muitas vezes legitima relações profundamente assimétricas entre pessoas adultas e crianças. Com frequência, a proteção é utilizada para limitar a agência das crianças, sustentando a ideia de que são sempre os adultos que sabem o que é melhor para elas. Isto contribui não apenas para a patologização das pessoas mais jovens, mas também para o enfraquecimento de processos de escuta, participação e coprodução de conhecimento com crianças e jovens. O adultocentrismo tende a construir a infância como uma experiência também universal e homogénea, ignorando que as identidades e as experiências infantis são plurais, biográficas, situadas e profundamente atravessadas pelos contextos sociais, culturais e políticos. Ora, numa sociedade altamente sexualizada e genderizada, como as nossas, as crianças confrontam-se desde cedo com discursos normativos sobre o que é género,
o que é sexualidade e como fazer. Muitas vezes esses discursos apresentados sobre a tal forma de proteção acabam por reforçar os padrões cis, heterocentrados, profundamente enraizados, silenciando ou invalidando experiências daquelas e daqueles que escapam a essas normas. Estes padrões refletem-se diretamente nas formas de olhar, compreender e acompanhar as crianças e jovens LGBTQIA+. Para as crianças que transgridem essas normas, por exemplo, crianças trans em particular, agora crianças trans e não binárias, as exigências sociais para que correspondam a comportamentos considerados adequados com aspas, ao masculino e ao feminino, incidem sobre uma dimensão central de quem estas crianças são. E isto expõe estas crianças a formas acrescidas de vulnerabilidade, com impactos significativos a curto, médio e longo prazo, como, aliás, uma larga tradição de estudos, de investigação na área da psicologia da saúde e também da sociologia tem mostrado. Muitas destas punições sociais são justificadas em nome daquilo que se designa como superior interesse da criança, mas na prática funcionam frequentemente como mecanismos de correção e reorientação da criança considerada não conforme. Em vez de proteger, estas práticas acabam por deixar muitas vezes as crianças escolher desprotegidas. Ora, se o género e a sexualidade são dimensões constitutivas de qualquer pessoa, então as crianças e jovens deviam ter a possibilidade de poder participar ativamente na construção das suas próprias narrativas, representações e experiências, em contextos seguros, abertos e afirmativos. Por isso, expor o adultocentrismo presente nestas dinâmicas não significa ignorar de todo os avanços produzidos, mas questionar criticamente os seus limites e abrir espaços para formas mais morais e inclusivas de pensar a infância. Ideias como estas estão intimamente relacionadas com as ideologias antigénero, as campanhas antigénero, que têm vindo a ganhar terreno político, e é importante reconhecer que estes dispositivos funcionam como forças contrárias aos valores de igualdade e não discriminação. Por outro lado, constituem dispositivos de poder que atuam recorrendo ao argumento de que as crianças precisam de ser protegidas, especialmente no que diz respeito às questões de género e sexualidade. Olhando agora para o contexto português e, de alguma forma, para o contexto que se sobrepõe ao contexto português, também o contexto europeu, nas últimas décadas é verdade que temos assistido a grandes avanços em matéria formal de direitos, matéria de igualdade, de antidiscriminação e direitos sexuais e reprodutivos. Em Portugal, em particular, em 2018, assistimos ao estabelecimento e à criação da Lei da Autodeterminação de Género, uma lei que reconheceu o direito à autodeterminação da identidade e expressão de género e também à proteção das características sexuais das crianças intersexo, permitindo a mudança de nome próprio e sexo legal a partir dos 16 anos, convertendo assim Portugal num país considerado internacionalmente como vanguardista em matéria de igualdade. Esta lei permitiu e representa um reconhecimento do Estado português de que a diversidade sexual e de género se manifesta ao longo da vida. No entanto, estes progressos têm coexistido, e sobretudo nos últimos anos, com sinais preocupantes de estagnação em termos de avanços e de direitos para todas as pessoas e retrocesso. Falo da revogação da lei que criminaliza as práticas de conversão sexual dirigida às pessoas LGBTQIA+, ou até da própria lei da autodeterminação de género. O mais recente relatório da Agência Fundamental dos Direitos do Parlamento Europeu, da Comissão Europeia, evidencia de forma clara este paradoxo. Se é verdade que temos assistido a esforços políticos, legislativos e sensibilização para melhorias reais, tornando as pessoas mais abertas
quanto à orientação sexual, a identidade e expressão de género e características sexuais. Por outro, a discriminação, o assédio e a violência continuam a níveis alarmantes e, em alguns casos, até se intensificaram. O aumento do bullying escolar, dos discursos de ódio, especialmente dirigidos às pessoas jovens, e das campanhas de desinformação anti-LGBTQIA+, revelam que estes avanços permanecem frágeis e constantemente ameaçados. Ora, e é neste panorama que temos desenvolvido alguns projetos que pretendem olhar para as experiências de crianças e jovens LGBTQIA+, em vários países a nível europeu. O primeiro projeto, Diversity and Childhood, que decorreu já em 2019, era um projeto que integrava na sua composição centros de investigação, universidades e organizações da sociedade civil comprometidas com a luta contra a violência baseada no género. E, por outro lado, pretendia também promover a saúde e o bem-estar de jovens LGBTQIA+. Este projeto, em Portugal, contou com o apoio da Associação REDEXECO, a única associação de jovens LGBTQIA+, e apoiantes no contexto português. E este é um dado especialmente relevante quando pensamos em trabalhar e desenvolver projetos de investigação nestas áreas. A Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género e o Ministério da Educação. Portanto, este projeto, por um lado, foi auscultar crianças e jovens, por outro lado, foi auscultar profissionais em diferentes âmbitos, na área da saúde, na área do contexto educativo, intervenção comunitária, intervenção familiar. Nessa época partíamos do tal cenário bastante positivo. Tínhamos uma lei de autodeterminação de género e queríamos saber de que forma é que essa lei estava a ser implementada no nosso contexto, no dia-a-dia nas escolas, nos centros de saúde e nas instituições de apoio familiar. E este projeto revelou uma invisibilidade alarmante e lacunas formativas profundas na atuação profissional daqueles e daquelas que trabalhavam com crianças e, naturalmente, também com crianças LGBTQIA+. A partir de inquéritos que fizemos a profissionais, observamos e registamos que a maioria destes profissionais reconheciam a presença da existência, reconheciam a existência destas crianças nos diferentes contextos, nas escolas, nos contextos de prestação de cuidados de saúde, mas admitiam uma falta de ferramentas práticas e formação específica, com mais de 50% das pessoas inquiridas afirmando nunca terem tido qualquer tipo de formação ou capacitação sobre a diversidade sexual e de género. Isto, naturalmente, gerava barreiras significativas na qualidade da intervenção que estes profissionais admitiam ser capazes de fazer. Por outro lado, foi também destacada as falhas institucionais, a ausência de protocolos claros para lidar com situações de bullying LGBTQI-fóbico ou até processos de transição social no contexto educativo, deixando o apoio dependente daqueles e daquelas profissionais que estavam mais sensíveis a estas problemáticas, a estes temas. E, portanto, isto foi um diagnóstico inicial que foi muito importante para compreendermos a dimensão do problema e do contexto nacional e percebermos o gap que existia entre o enquadramento legal e aquilo que era a realidade no dia-a-dia das práticas sociais. E abriu, portanto, caminho para uma segunda fase de investigação, que foi o projeto Colorful Childhood. Este projeto nasce após a pandemia, foi implementado a partir de 2022 até 2024 e, ao contrário do projeto anterior, aqui fomos capazes de envolver de forma mais direta na nossa investigação jovens. Criamos um conselho consultivo de jovens que atuaram como consultores e acompanharam as diferentes etapas do nosso projeto, participando de forma ativa. A metodologia que adotamos foi mista,
realizamos entrevistas profissionais, inquéritos a crianças e jovens e grupos focais em 6 países diferentes, sendo que aqui hoje trago o contexto português. Isto permitiu-nos uma análise aprofundada porque nos permitiu triangular diferentes perspectivas sobre aquilo que eram as experiências de violência, por um lado, que estes jovens reportaram viver e terem vivido, em especial no contexto da Covid-19, mas também focarmos naquilo que eram as estratégias desenvolvidas pelos jovens, estratégias para fazer frente à LGBTI-fobia ou discriminação, se quisermos. Os resultados deste estudo revelaram, uma vez mais, um cenário de discriminação persistente, evidenciaram que não basta ter enquadramentos legais avançados, apesar de fundamentais, é insuficiente essa abordagem e, portanto, ainda haveria muito para fazer. Centrando-nos no contexto educativo, no contexto escolar, os resultados mostraram que a violência institucional manifestava-se através de episódios variados de bullying, daquilo que se chama o misgendering, ou seja, profissionais que deliberadamente atribuíam o género equivocado à criança ou jovem trans, que pedia, em contexto de escola, para ser tratado pelo seu nome social, e uma ausência de protocolos de intervenção, uma vez mais. Também foram identificados alguns espaços no contexto educativo como altamente problemáticos. Espaços como balneários, aulas de educação física, tornavam-se locais de exclusão e, sempre que possível, os jovens reportavam evitar frequentar esses espaços. Também reportaram a invisibilidade que persiste nos materiais pedagógicos e nos currículos até aos dias de hoje, limitando a representatividade, a representação positiva e reconhecendo a diversidade sexual e de género. Fomos olhar também e perguntamos a estes jovens como tinham sido as experiências no contexto familiar. Aquilo que nos contaram foi que a pandemia tinha intensificado episódios de violência, sobretudo psicológica, episódios de coming out forçados ocorreram, resultando, em alguns casos, em isolamento e até abandono da própria casa. Apesar de, como vemos, Portugal ter um quadro legal avançado, a autodeterminação de género continua a ser frequentemente ignorada pelas instituições, ainda que haja um enquadramento legal que obriga as instituições a aplicar. Trago-vos um testemunho de uma das pessoas participantes, Luís Rapaz Trans, que nos conta e reporta-se ao contexto, às suas experiências no contexto educativo. E que nos conta: eu acho que alguns professores simplesmente não querem saber. Não todos, mas alguns realmente não querem saber da comunidade. Mas eu acredito que eles deviam começar a pensar assim: se querem acabar com a violência, que quase toda a gente concorda que deve acabar, então têm de parar de ser violentos também eles. Porque os professores dizem muitas vezes: mas eu não sou violento, eu não bato em ninguém. Mas só pela forma como olham para um aluno, por o fazerem a sentir-se inferior, já estão a ser violentos. A violência não é apenas física ou verbal, a violência pode ser visual, esses olhares. Apesar do cenário desafiador que os resultados parecem reiteradamente mostrar, importa salientar que as crianças e jovens também reportaram que não são apenas vítimas. Elas também transformam essa vulnerabilidade em agência política através de táticas cotidianas de subversão e autopreservação. Aqui deixo-vos 4 estratégias que identificamos a partir dos grupos focais e dos inquéritos que aplicamos a crianças e jovens. A retirada ou a desconexão,
são estratégias consideradas de autoproteção, evitando os contextos inseguros e, de alguma forma, criando um escudo emocional. A ligação ao digital. O digital emerge como um espaço vital que foi muito utilizado durante aquele período do confinamento e também depois, onde as plataformas utilizadas também muitas vezes de contexto educativo eram subvertidas para criar uma espécie de microcomunidade de apoio e afeto. O espelhamento ou olho por olho, que é fazes-me mal e eu devolvo-te na mesma moeda, era considerada uma tática de defesa, desenvolvida por estes jovens, e o recurso a símbolos ou a bandeiras LGBTQIA+, colocadas muitas vezes nas varandas e nas janelas das casas ou também no ecrã digital, tornando-se uma ferramenta de protesto silencioso e também de afirmação. Estas são formas de resistência política no cotidiano que encontramos, demonstrando que as jovens são criativas e demonstram resiliência, ou se quisermos, resistência na luta pelo seu reconhecimento. Quisemos também focar nas práticas profissionais, uma vez mais, naquelas que podiam facilitar ou promover a agência de crianças e jovens. As redes de pares e aliados na escola foram destacadas, como professores que respeitam as identidades das crianças e jovens. Os jovens consideram que são facilitadores poderosos e são figuras fundamentais para estes jovens que muitas vezes se sentem isolados. A ausência de protocolos claros, por outro lado, também é referida como uma dificuldade sentida pelos profissionais, que não sabem muitas vezes como atuar, ou não existe um consenso relativamente ao modo de atuação. Muitas vezes as direções de escola não emitem diretrizes. E a grande conclusão aqui passa pela ideia de responsabilizar e corresponsabilizar toda a comunidade educativa para melhor acompanhar todas as crianças e, em particular, as crianças LGBTQIA+. Compreender estes pontos levou-nos à próxima fase de investigação, com o projeto CLIC, que é aquele que atualmente se encontra em curso. Este projeto pretende focar-se sobretudo naquilo que é o apoio e o acompanhamento a crianças e jovens, como é que nós podemos reforçar aquilo que já existe ou criar aquilo que ainda não existe e, portanto, quisemos aproximar as famílias, os profissionais do contexto educativo e também os decisores políticos que, como sabemos, são muitas vezes atores fundamentais para a implementação efetiva destas medidas. Este, mais uma vez, é um projeto de investigação-ação, à semelhança de hoje. É um projeto que conta, mais uma vez, com um grupo de jovens que atua como consultores numa lógica e tentativa de desmontar o próprio adultocentrismo que caracteriza as investigações sobre juventude. É também um projeto que pretende introduzir uma lente interseccional, portanto, partindo desta ideia de que as experiências de jovens e de jovens LGBTQIA+, são plurais e diversas e, portanto, temos que olhar para elas a partir desta lente interseccional e não como uma espécie de entidade monolítica. E é um projeto que esqueci de dizer há pouco, é liderado pela Universidade de Girona e conta com a sua implementação dá-se em 6 países europeus: Portugal, Espanha, Lituânia, Itália, Hungria e Bulgária. Como percebem, estamos a falar de países de contextos, os contextos são muito diversos, mas ainda que os enquadramentos legais políticos sejam muito diversos, as experiências de sofrimento e também aquelas consideradas como boas práticas são ou podem ser comuns. Neste momento estamos a concluir já a primeira fase, que é a fase de investigação propriamente dita.
Conseguimos em Portugal, muito pese embora os desafios, aplicar inquéritos a jovens entre os 15 e os 18 anos. Entrevistamos profissionais do contexto educativo e decisores políticos e também famílias arco-íris, ou seja, famílias em que pelo menos um dos membros identifica-se como LGBTQIA+. Estamos neste momento a organizar grupos focais e pronto, termino por aqui para dizendo só que fiquem atentas e atentos aos próximos passos, porque muito em breve iremos já trazer resultados e poder partilhar convosco aquilo que é o mapeamento no contexto atual. Muito obrigada pela vossa atenção e fico à disposição de conversarmos. Obrigada.